Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu e Leonie vamos falar sobre a coragem de ser imperfeito. Quer dizer, vamos falar não, na verdade nós vamos conversar porque nós não preparamos nada mesmo, né? E esse tema é um tema que nós resolvemos falar do livro da Brené Brown, que ela tem esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E então, que nós não precisamos ser tão perfeitos. E eu tenho um mestre que ele fala assim, que quando você pensar na perfeição, então já passou o tempo de você fazer o que você quer. Então, a Léo já chegou, vocês sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu estou falando para eles, né, Léo, que é só um bate-papo, que nós vamos falar sobre o livro, né, da Brené Brown. E é um tema até gostoso para a gente debater, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que estão assistindo, façam perguntas, interajam aqui com a gente. E para quem for assistir, para quem estiver assistindo a reprise, manda lá para a gente no direct, né, Léo? Alguma questão, alguma dúvida que tiver, que a gente responde lá, ok? Você está me ouvindo bem, Léo? Estou te ouvindo bem, boa noite a todos, boa noite, Neide. Obrigada pelo convite aí, de falar um pouquinho da coragem de ser imperfeita, né? Opa. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Não sei, você tá me vendo bem, Neide? Eu tô. Você não quer se apresentar? Vou me apresentar. Meu nome é Leonie, eu sou psicóloga clínica, né? Hoje eu já trabalhei em recursos humanos, mas hoje eu sou psicóloga clínica. Eu tenho um projeto que se chama Encorajando Mulheres. Esse projeto, ele trabalha com mulheres que têm medo de atingir os seus sonhos, né? Então, eu ajudo essas mulheres a destravarem esses medos e conseguirem os seus objetivos para atingirem seus sonhos. E sou coautora de alguns baralhos, inclusive um com você, né, Neide, de resiliência, né? E logo, saindo um livro aí, Conectar para Transformar, sobre autoconhecimento. O lançamento, eu acho que tá para setembro, outubro, né? Atrasou um pouquinho por causa da pandemia, mas acredito que seja isso, né? O nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho da coragem de ser imperfeito. É um tema bastante gostoso de falar, mas não é tão simples assim, né? Não é tão fácil para a gente também. Mas a gente se inspirou no livro da Brené Brown, né, da Coragem de Ser Imperfeito mesmo, do grupo de estudos, né, que inclusive eu coordenei e você participou. Então esse livro é muito bom e dá para falar bastante coisa. Você quer começar a falar um pouquinho ou eu começo? Eu vou me apresentar, que eu não me apresentei ainda, eu só estava avisando o pessoal do que nós íamos conversar, né? Então eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica. Além de clínica, eu sou hospitalar também. Eu sou escritora e empreendedora digital, como a Léo. Né? Nós temos vários produtos aí juntos, além da terapia, que nós fazemos terapia online. E hoje eu atendo pessoas com transtorno de ansiedade, homens e mulheres, mas também estou aí iniciando atendimento para mulheres acima de 50 anos que queiram melhorar a sua autoestima e que sejam felizes, que consigam viver aí sem esse estigma, né, da envelhecência, não é velhice, né, Léo? E vamos lá, a Prisci Brenda entrou, seja bem-vinda. Nosso tema de hoje é sobre a coragem de ser imperfeito. Vou só perguntar para Brenda, você se acha perfeita, Brenda? Vamos interagindo, pessoal, vamos anotando as coisas aí. Eu não tô conseguindo ver os comentários, não tô conseguindo ver quem entrou, Neide. Não sei se é algum problema aqui, pra mim não aparece. Não, então, não sei porquê, Léo, porque eu consegui. A Brenda, ela acabou de entrar. Tá. Boa noite, Brenda. Eu não consegui ver. Deixa eu fixar o tema aqui. Aí o pessoal vai entrando.
HCJ Saúde entrou. Sejam muito bem-vindos. Nosso tema da live hoje é um tema, assim, bastante gostoso. Eu vou fixar aqui o tema, Léo, que eu não coloquei antes. É a coragem de ser imperfeito. Você sabe que esse nome é um nome tão gostoso da gente ler, não é? Não é, Léo? A coragem de ser imperfeito. Né? Vamos já começar com uma provocação. Boa noite quem está entrando, né? Vamos começar com uma provocação. Mas será que você... Eu acabei de fazer uns stories lá, né? Mas será que você tem coragem de ser imperfeito? Porque muitas vezes a gente não tem coragem de ser imperfeito, né? E porque sempre nada tá bom, né? A gente acha que nada tá bom. Né? Então, nós não temos coragem, porque, na verdade, nós mesmos estamos numa situação que hoje é tudo online. Então, muitas vezes, quantas vezes nós protelamos para fazer uma live, né? E não aparecer porque a gente acha que também nunca tá bom. Porque a gente precisa ter coragem de ser imperfeito, né? E às vezes a gente também fala assim, é um sinal de fraqueza? Não, mas é coragem. Isso pra gente é coragem, é ter coragem de colocar a nossa cara aqui no mundo, sabe? Para as pessoas nos verem, pra gente compartilhar o que a gente pensa de verdade, né? Então, eu acredito que isso é a coragem de ser imperfeita, porque não é tão fácil assim. Não sei se você concorda. Agora eu vi. HC Saúde. Isso. Você concorda, HC Saúde? Qual é o seu nome, HC Saúde? É porque senão a gente quer falar com vocês, a gente tem que falar esses nomes, né? Então, se você puder colocar seu nome aí. E é bem aí mesmo, né? E nós fizemos uma live há uns 15, 20 dias, né, Léo? Que entra até nessa coragem de ser imperfeito, né? O que te impede de ser você mesmo, né? Então, é bem por aí mesmo. E eu acho engraçado que a gente procura tanta perfeição, gente. É a perfeição para você sair, é a perfeição para você ir a uma festa, é a perfeição para você fazer uma live. Hoje nós estamos aqui, mas nós lemos, né? Para passar para vocês tudo isso. A gente se preocupou com quem tá aí nos vendo, né, Léo? Então, a gente não fez assim aleatório, né? Inclusive, é como a Léo falou, nós fizemos, ela foi a coordenadora desse grupo de estudos, eu participei, achei lindo, maravilhoso, porque nós também temos essa questão da perfeição, né? Então, é para fazer uma live, é para fazer um grupo de estudo, aparecer na mídia, né? Às vezes, você deixa de aparecer porque sua unha tá sem fazer. Olha a questão da perfeição, o que tem a unha? Né? E eu tenho um mestre que ele sempre fala que o pior conteúdo seu pode salvar uma vida. E isso é verdade. Então, por que esperar a perfeição? E quando realmente essa perfeição vier para a gente fazer o que realmente a gente pretende, a gente quer, já passou a época de você, sabe, ajudar as pessoas, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Léo? E é melhor feito do que perfeito, né? E assim, é uma coisa que eu percebi em mim, hoje eu não protelo tanto, mas assim, nós também temos essas dificuldades, por mais que nós somos profissionais, né? Como psicóloga fala que não tem essas dificuldades, mas nós também temos dificuldades. Por exemplo, vários projetos que nós já começamos, eu já comecei, e acho que nunca tá bom para colocar o projeto no mundo, sabe? Para colocar lá para as pessoas, para ajudarem outras pessoas. Por quê? Porque eu acho que nunca tá bom esse projeto. E na verdade não, a gente precisa colocar para ir acertando. Né? Então sempre acho que tá imperfeito, não é o momento, porque falta alguma coisa, porque falta um lugar, porque falta um microfone que você precisa, de repente um celular melhor, né? E aí só vai procrastinando. E isso não é bom. Né? Porque a gente não tem coragem de ser imperfeito, mas nada é igual da live mesmo que a gente estava fazendo, né, Neide, que travou a minha internet. Então, o que aconteceu? Travou a minha internet, eu não tenho controle sobre isso. Então, a Neide conseguiu fazer a live e eu tive que sair. Mas assim, se fosse em outra época, eu tinha me desesperado, porque assim, eu queria estar ali, né? E aí eu ia sofrer por isso. Há 15 dias atrás eu não sofri por isso,
né? Porque isso acontece. Então, a gente tem que ter essa capacidade de lidar com esses imprevistos também. A capacidade de ir fazendo o projeto, colocar o projeto no mundo e colocar o projeto no mundo e ir fazendo, e ir acertando, porque as pessoas vão te ajudando. Porque se você não faz, não tem como saber se tá bom ou não. Não é, Neide? Você concorda? Concordo, claro. Ó, Josué Santana está entrando, boa noite, Josué, sejam todos muito bem-vindos. Às vezes a gente não acompanha os comentários que eles vão subindo. Sim, é verdade, né, Léo? E não é só a questão da perfeição, né? Voltando aí na questão da mídia, é questão até de estar se expondo assim, né? Mas o que faz? Além de você achar que você não está perfeito, né, para aquilo, você também passa a ter vergonha, né? E essa vergonha também nos limita e muito, né? A vergonha também nos limita e muito. E lembrando, vou contar uma coisa para vocês do livro, né, Léo? Que a gente até achou interessante isso, que em 2010, né, foi quando a Brené Brown ela foi convidada para dar uma palestra, né, numa entidade filantrópica lá, sobre tecnologia, né? E até coloquei o nome aqui para não esquecer. Ela foi convidada para falar em Houston, num evento de entidade de fins lucrativos, de tecnologia do entretenimento e design. E era para falar sobre ideias que vale a pena espalhar. Então, olha a nossa ideia, né, Léo? De espalhar para que as pessoas não se sintam tão limitadas com a questão da perfeição. Que as pessoas não se sintam tão limitadas com a questão da vergonha. Porque a vergonha nada mais é do que aquilo que te atrapalha. Ela faz com que você não consiga mostrar para o outro realmente o seu conhecimento. Ela te limita, porque você tem vergonha de se expor, né? Então, e é muito interessante também. E tem um outro caso que é do... Deixa eu ver se eu lembro. É Winston Churchill. Ele foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, né? E logo na Segunda Guerra Mundial, o que ele fez? Ele foi dar uma palestra. E nessa palestra, o que ele fez? Para ele não ficar, naquela época não tinha essa questão de perguntar para as pessoas, o que ele fez? Ele foi e achou o melhor amigo que ele tinha para perguntar, e aí, você gostou da minha palestra? Aí o colega dele falou assim, olha, você foi o pior de todos. Você foi muito perfeito e a partir de hoje você vai ter um monte de inimigos, né? Então, por quê? Vamos refletir isso que eu estou te falando, né? Isso que nós estamos falando. A inveja, né? Então, as pessoas, como ele se sobressaiu ali, ele ia perder muitas pessoas que iam criticar, porque ele fez muito bem feito, né? E a questão até da própria inveja mesmo, dele estar lá no topo e as outras pessoas não estarem, não. Então, esse colega foi muito sincero com ele. A partir de hoje, você achou muitos inimigos, né? Porque muitas pessoas, quando você se expõe, não é que você queira aparecer, porque se você fizer, vão te criticar, se você não fizer, vão te criticar do mesmo jeito. Para nós, psicólogos, o importante é levar a informação para as pessoas, né, Léo? É levar, nós nos preocupamos muito com a saúde e o bem-estar psíquico, social, mental, tudo isso, né? Mas as cobranças maiores são as nossas mesmas, né? Então a gente precisa trabalhar melhor com a gente, com autoconhecimento, para que a gente melhore isso, porque nós nos cobramos muito. E às vezes o outro nem tá pensando nada, e a gente tá, o que ele tá achando, o que, né, o que tá pensando. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Né? A nossa cobrança é muito maior, nós somos os nossos próprios inimigos em relação a isso, né? Então a gente precisa se expor um pouco mais emocionalmente, porque a gente prefere ficar na zona de conforto e não levar nada para o mundo. Eu sempre acho que a gente precisa, eu acredito que a gente precisa compartilhar as nossas ideias, os nossos conhecimentos, mesmo que seja uma palavra que vai ajudar alguém, né, as pessoas, porque todas as pessoas, de diversas formas, podem ajudar outras pessoas, né? Eu não falo só em cargo profissional um pouco mais elevado, mas um faxineiro, né? Mesmo um cargo menor, de menor nível, mas que é importante para nós.
Então, tipo, todas as pessoas são importantes e podem levar alguma mensagem para o mundo, né? Podem levar alguma coisa e às vezes não se expõe, né? Essa coisa. Então a gente prefere realmente ficar nessa zona de conforto, né? Ficar no quentinho que a gente fala, porque a gente não vai sair do lugar também, né? É o que eu falei. É fácil para nós estarmos aqui também? Não. Foi fácil na primeira live? Não. Foi fácil no primeiro vídeo? Não. Foi fácil no nosso primeiro atendimento? Não, né? E nós não estamos aqui, né? Vocês concordam, gente? Faz sentido para vocês isso que nós estamos falando? A Rosa Leão entrou, seja bem-vinda, Rosa. E aí, fala uma coisa para mim, Rosa, você é muito perfeccionista? Ou você às vezes deixa assim alguma coisa passar porque perfeição não existe? Como que é isso para você, Rosa? Escreve aqui no comentário pra gente. Faz sentido para vocês tudo isso? Vamos lá, vamos conversando, interaja com a gente, aqui é gostoso. É um bate-papo bem assim, né, Léo, que a gente resolveu, né? É um bate-papo bem descontraído, né, Neide? Só pra gente falar um pouquinho também da gente, falar um pouquinho das pessoas, falar o que a gente sente no dia a dia, né? Sim, das pessoas, sim. que acontece realmente no dia a dia. É. Né? Nós também somos imperfeitas, né? Nós somos imperfeitas, lógico, e hoje, assim, pelo fato da gente ter um pouquinho mais de conhecimento, é que a gente faz com que essa nossa imperfeição, a gente veja a nossa imperfeição como algo normal, né? Como perfeição, na verdade, né? Nossa imperfeição é a nossa perfeição. Então, isso não nos atrapalha muito. Perfeição não é comigo. Por que, Rosa? Fala então. Por que perfeição não é com você? E você tá certa, né? Nem Jesus Cristo foi tão perfeito, né? A perfeição realmente não existe. Mas é verdade, Léo. Então, hoje nós temos ainda, e a vergonha faz parte, né? A vergonha não tem como você tirar ela. Ela é, estou em transformação, somos perfeitos e imperfeitos, olha lá. É isso mesmo. Ah, que bonito. Olha, a Rosa colocou aqui. Estou em transformação. Somos perfeitos e imperfeitos. Que lindo! É lindo, lindo mesmo. Lindo mesmo. E pensar que é perfeito que ela falou. Todos nós sentimos vergonha, né, Léo? Todos nós sentimos. E ela é universal e não tem como, né, você tirar isso de você. Né? Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha, né? E quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá em nossas vidas. Por quê? Porque a vergonha faz com que a gente não se mostre, né? Com que a gente não dê as nossas opiniões, não dê as nossas sugestões. Não nos deixe, se tiver muita vergonha, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Passando para vocês essa informação que eu achei... Gente, é lindo a gente ter coragem de ser imperfeito, sabe? Mas não deixar que essa imperfeição, essa perfeição, aliás, domine a vida da gente, né, Léo? Uhum. Mas, na verdade, também é mais medo, a gente tem muito medo do julgamento, né? O julgamento de outras pessoas. E, às vezes, quem está mais próximo da gente é o que a gente mais tem medo, né? O mais que a gente acha que vai criticar a gente, né? Então, às vezes, a família, os nossos amigos, às vezes, são os piores. O que mais a gente tem vergonha, na verdade, né? Então, eu acredito que é isso, porque muitas pessoas... E a gente também, nós vivemos numa sociedade que nós não somos bom o bastante, né? Porque quando nós fazemos tudo certo, quando nós erramos uma vez... as pessoas te criticam, né? Te cancelam, na verdade. Essa coisa do cancelamento, depois do Big Brother aí, que fala muito em cancelamento. Então, tipo, as pessoas te condenam por um único erro, às vezes, né? Então, a gente tem muito medo também disso, né? Mas é o que eu falo e eu sempre afirmo, as cobranças são maiores nossas. São as nossas cobranças. Então, a gente precisa trabalhar melhor as nossas cobranças, né, internas, né? Eu até anotei aqui uma coisa que eu achei bem interessante, né? Onde nós estamos, contra o que lutamos, aonde queremos chegar. Então, eu acredito que seja um exercício aí para vocês que estão aqui, porque às vezes a gente precisa pensar para trilhar um caminho,
né? E quando você vai trilhando um caminho, e uma outra coisa que eu pensei agora, né? Quando o nosso propósito é maior, ele tem mais sentido, ele dá mais coragem para a gente enfrentar essas coisas, né? Quando a gente quer atingir um sonho, quando a gente tem força para... quando a gente quer de verdade atingir um sonho, né? Quando a gente tem um propósito maior, quando aquilo faz muito sentido para a gente luta com todas as forças contra as nossas imperfeições para chegar a um determinado lugar. Pelo menos é o que eu sinto e é o que eu percebo nas pessoas. A Miriam entrou aqui. Boa noite, Miriam. Miriam, seja muito bem-vinda. Faz sentido, Miriam? Nós estamos falando das nossas imperfeições, né? Das nossas vergonhas, dos nossos medos. Hoje, por exemplo, a gente atende, né, Léo, muitas pessoas no consultório que ela nos vem com a vergonha de que ganhou peso, por exemplo, né? Esse é um fator que tem aparecido muito também, né? Com essa pandemia, o nível de ansiedade aumentou. E as pessoas, todo mundo, eu engordei, a Léo engordou também, né, Léo? E daí? Né? O que nós vamos fazer disso? Né? Vamos aproveitar e tudo bem, a hora que acabar com tudo isso, a gente volta para a academia, né? Principalmente a gente, jovens senhoras como eu, por exemplo, né, Léo? Que não dá para ir na academia. Então, espera um pouquinho, vamos entrar na dieta, academia ajuda, mas independente de qualquer coisa, de academia, de dieta, eu tenho que trabalhar a minha saúde mental antes de qualquer coisa, né? E quando a Léo falou do medo do julgamento, é verdade, né? Nós temos medo das críticas muito mais das pessoas próximas do que os estranhos, porque os estranhos, para nos criticar, ele vai pensar 2 vezes. O de dentro é que critica com mais facilidade, né? E lembrando que esse medo vai exercer um papel muito importante, né? Para nos alertar. Então, o medo, ele não é de todo ruim na vida de ninguém, né? O medo também é um sentimento inerente ao ser humano, porque se você não tiver medo do outro te julgar, você sai de qualquer jeito, né? Você sai descalço para a rua, você vai sair rasgado, você vai sair sujo. Então, ele é muito importante, sabe, para a vida da gente, né? Mas também não permitir que a gente seja realmente essa perfeição de pessoa, né? Que não existe. Querer ser perfeito, você não vive, você não vai viver, né? É que, na verdade, a hora que você falou de ganho de peso, né? Porque o que acontece nessa coisa do ganho de peso? A nossa sociedade, ela nos cobra padrões, né? Você tem que ter um corpo perfeito, você tem que estar sempre com o cabelo pintado, então a sociedade, ela cobra esses padrões da gente. Então a gente precisa estar atento a isso também, né? As coisas. E aí o que a gente faz? Automaticamente a gente fica se comparando com o outro, né? Nossa, aquela é magrinha, eu também quero ser assim. Tipo, igual, sei lá, às vezes eu falo assim, eu sou muito séria, realmente eu acho que eu sou muito séria, às vezes falo, mas nossa, ela é tão simpática, eu não sou assim, mas eu sou assim, então eu sou assim na minha melhor essência, né? Então a gente precisa ser o que a gente é de verdade, independente do que seja, né? Às vezes a gente não precisa comparar com o outro, ser igual ao outro, simpático, ou tá com o cabelo sempre perfeitinho, com a unha sempre perfeitinha, né? Aquela coisa toda. Então a gente precisa ser a gente mesma, né? Ser a nossa melhor versão, né? Independente do que a gente seja, e não ficar se comparando com o outro. Porque se você começar a se comparar com o outro, você acaba também não fazendo nada. Né? Porque você sempre acha que o outro é melhor que você. É verdade, né, Léo? Aí o outro vai ser mais inteligente, o outro vai ser melhor do que você, o outro tem mais capacidade do que você, né? E você falou da aparência, é muito importante isso, porque hoje nós estamos aqui no online, né? Mas se um dia vocês encontrarem com a gente, nós somos isso aqui, não tem nada de diferente. Eu vou estar com o meu batom, talvez não, né? Vou estar com essa roupa, talvez não, mas eu sou isso, sabe, Léo? E é engraçado, você falou, né, a questão da fisionomia, a questão do nosso semblante, né? Eu trabalhei muito na área de saúde e as pessoas me viam, eu muito assim, sabe, com aquela posição, como eu fui sempre muito cargo de chefia,
E na área de saúde eu achava que, sabe, tinha que ser aquela coisa impecável, né? E às vezes eu cobrava uma coisa de um funcionário de lá, eu queria que ele fizesse do meu jeito, mas demorou para eu entender que do jeito que ele estava fazendo, o resultado era o mesmo. Então, como eu era muito assim certinha, sabe? Eu sempre falava para eles: tem que ser feito o que precisa ser feito, não é o que você quer fazer. Então, e a minha maneira eu impunha muito, sabe? Mas é o que a gente é, não tem como mudar isso. Eu não sou perfeita, né? Realmente essa perfeição não está em mim. E eu sou séria, gosto de brincar nos momentos certos, né? A gente brinca bastante, né? Principalmente nós, né, Léo? Então, mas se vocês um dia vierem a nos conhecer pessoalmente, nós somos isso aqui, com as nossas imperfeições, com as nossas vergonhas, com o nosso medo de ser julgado depois. Nossa, a Neide é desse jeito, ela é baixinha, gordinha, sabe? Ai, usa óculos, a Léo também. É isso que eu sou, é isso que eu sou, né? E isso não tem como a gente mudar. Entraram algumas pessoas aqui, a Cíntia é minha amiga. Obrigada, Cíntia. Ó, você viu, eu não vi ela, tá vendo? Você falou que a Edna também entrou. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Mas é isso mesmo que você está falando. Não sei se vocês concordam, que vocês ouviram aí. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, algum comentário, é bem importante para a gente. Mas é bem isso mesmo, Neide. Eu acredito que a gente precisa ser a nossa melhor essência, né? Independente de como a gente é, né? Às vezes séria, às vezes simpática, às vezes, né? Então, cada um tem um jeito. E esse jeito é o jeito único, né? Então, ninguém é igual a ninguém, né? Nós temos as nossas características. E é isso que nos diferencia de outras pessoas. Então, isso é importante, né? Para que cada um seja do seu jeito. E tudo bem. E se as pessoas também não gostarem, tudo bem também. Tudo bem. A gente não agrada todo mundo, não é? Então, é isso que a gente precisa ser, né? A gente precisa ser mais a gente mesmo, né? Ser, né? Do nosso jeito. E quando a gente vai fazer algo, que a gente seja também imperfeito, que a gente se permita a ser também imperfeita. Nós somos humanas, nós somos humanos, né? É isso aí. Faz sentido para vocês, pessoal? Que a gente está falando, tudo bem? Vocês têm alguma pergunta para fazer, vocês fiquem à vontade. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no meu direct, no @psico_neide. E pode mandar também no da Léo, que a gente responde para vocês, tá bom? Tá? Vocês têm alguma dúvida? Isso faz sentido para vocês ou não? Rafaela, nós estamos falando da coragem de ser imperfeito. E nós nos baseamos nesse tema assim, porque a gente achou gostoso, que a gente não tem que ser perfeita, a gente tem que seja a melhor versão de você mesma, né? Então, mas assim, Neide, eu acho assim, que a gente pode até indicar esse livro, né? Porque como a gente já fez esse grupo de estudo, né, da Brené Brown, porque vai ajudar muito as pessoas, né? É uma indicação nossa, né? Como você já fez o grupo de estudo comigo, né? Nós aprendemos muito, né, Neide? Eu aprendi muito com vocês. E o quanto a gente se liberta de muitos padrões, né? O quanto a gente se liberta e fica mais livre, o quanto é mais gostoso ser mais livre, né? Aqui tem uma pessoa, a Miriam, eu tenho muito medo da crítica da minha filha, mesmo sabendo, deixa eu ver se consigo voltar. É que subiu, mesmo sabendo que ela está certa em algumas coisas. Não entendi, mesmo sabendo... Patrícia tá aí, muito sentido. Está certa em algumas coisas. Não entendi muito bem, Miriam, o que você colocou. Você consegue escrever de novo para gente? Por que você tem tanto medo da crítica da sua filha, mesmo sabendo que ela está certa?
Ela tenta mudar, mas não consegue. Mas assim, às vezes é até um processo de terapia. Não sei se a gente consegue te responder. Se você quiser colocar o que é, porque assim, quando a gente não sabe muito profundo assim, a gente não consegue te responder. Mas você pode mandar um direct pra gente que a gente te responde. Isso. Porque assim, tento mudar, mas tento mudar o quê? Tenta mudar alguma coisa que te prejudica? Por exemplo, procrastinação é uma coisa que te prejudica. É isso? Por exemplo, é uma coisa que te prejudica. Então, é uma coisa que você poderia mudar, que isso vai te beneficiar, né? Mas o que você tenta mudar que você não consegue, né? Isso te prejudica? É que eu não estou conseguindo porque ela não foi clara no que ela falou, né, Neide? Eu não sei se você conseguiu entender o que ela falou, mas ela não foi clara. Você pode mandar pra gente, ou pode mandar pergunta aqui, se você quiser também, que a gente tenta te responder. Só que falando em procrastinação, Miriam, é quando você deixa sempre alguma coisa para fazer depois. Você sempre vai protelando. Então, mas ela não falou sobre isso. Eu que dei um exemplo, né, Neide? Não, isso. Ela falou, tento mudar, mas eu não consigo. Então, a gente não sabe o que ela tenta mudar, né? A gente tem que ajudar. Mas eu só quis explicar para ela o que é procrastinação. Ah, tá. Tudo bem. A Patrícia, muito sentido, ama esse livro. É mesmo, né, Patrícia? Esse livro é maravilhoso e por isso que a gente deixa... A Léo falou, o feito é melhor do que o perfeito. Eu já mudei um pouquinho, eu falo que o feito é melhor do que não ter feito, né? Mas nada de perfeição. E realmente, gente, se a gente ficar muito atrás da perfeição, a época que você resolver esperar chegar a sua perfeição, ó, já foi. O tempo já passou e você não pode mais. Do Carmo Ferreira, Dudu. Boa noite, Dudu, seja muito bem-vindo. E muito bom. É isso mesmo. E temos que ser perfeita, sim. Quer ver coisa gostosa, Léo? A gente que trabalhou o tempo todo de uniforme, né? Gente, que coisa mais gostosa do que você poder chegar um fim de semana você usar chinela havaiana, sua bermuda, não importa de que jeito esteja, uma camiseta assim bem gostosa, não é? Só que tem uma coisa que é muito engraçada. Olha só como que é a visão da gente às vezes, né? Como que é o nosso julgamento. O dia que você sai com a sua pior calça, com a sua pior camiseta, com o seu pior calçado, você encontra alguém no supermercado, você encontra com alguém na rua que está sempre te vendo impecável, né? E como que a gente se sente? A gente se sente mal, porque naquele, a gente não esperava, a gente quer ser a gente, por isso que a gente se vestiu daquele jeito. Mas internamente a cobrança vem, né, Léo? Internamente a gente acaba se cobrando, né? Mas na verdade, Neide, assim, é um processo de autoconhecimento mesmo, é um processo, não é tão simples assim, é o que eu falei, não é tão fácil pra gente, não era tão fácil pra gente fazer uma primeira live, foi bem difícil, né, até hoje dá um friozinho na barriga, né, mas assim, as cobranças internas com certeza são maiores, então a gente precisa se libertar disso. Né? A terapia, ela pode ajudar muito, porque é um processo de autoconhecimento profundo, né? Que você vai se libertando dessas crenças, dessas, sabe? Porque assim, o importante é você estar bem com você mesmo, né? A Patrícia falou, encontra o amor. O amor da vida. Pode ser, Patrícia. Às vezes nos melhores, né? Às vezes nos piores, né? Quando você tá com o cabelo amarrado, com aquela coisa. Exatamente. E é desse jeito mesmo. Mas é porque você tá livre, é porque você tá do jeito que você é, às vezes, de verdade, né? Do jeito que você quer estar naquele dia, né? E isso é permitido, né, gente? Não precisa estar todo dia em perfeito estado, né? Então, é isso mesmo. Né? Tem os dias de sol e os dias de chuva. Então, a gente precisa trabalhar, saber lidar com os dois lados, saber lidar com todas as coisas, né? Então, a gente precisa realmente se libertar. E a gente consegue se libertar com certeza, eu tenho certeza disso. Né? Mas é um processo árduo de autoconhecimento, não tem como não ser um trabalho árduo, não tem como. Mas ele é possível, né, Neide? É por isso que nós estamos aqui, falando um pouquinho para vocês. Cristiane Cordeiro entrou, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Aliás, nós já estamos mais no finzinho já da live, como passa?
10 para as 9 já. E daqui a pouco, né, Cristiane, a gente vai se ver, que eu tenho uma outra reunião às 9 horas com a Cris e daqui a pouco estarei lá. Nós estamos falando sobre a coragem de ser imperfeito, Cristiane. O que você me diz disso? Você é muito perfeita, assim? Tudo que você quer fazer tem que ser direitinho? O perfeccionismo atrapalha a vida da gente. A pessoa, sabe um exemplo, Léo? A pessoa que tem toque. Não é? A pessoa que tem toque, gente, não consegue ver uma coisa diferente da outra. Me dá até um troço, assim, quando eu vejo, porque deve ser muito sofrido isso. Sabe? É muito sofrimento, é muito sofrimento. Isso já é o extremo, né, na verdade, né? É uma doença já, o toque, então já é mais complexo do que a gente está falando, né, aqui. É claro que tem tratamento também, mas não é o que a gente está falando hoje, né? A gente está falando mesmo da gente mesma, né? Do nosso livro. Ah, Miriam falando verdade. Verdade, é. Mas é muito bom, gente. Foi muito bom a gente ter feito esse grupo, né, Léo? Foi muito bom. E é por isso que a gente cria mesmo coragem para enfrentar um pouco mais, né? E tem que ser perfeito e me torna uma chata. Edna, boa noite, Edna. Por que você tenta ser tão perfeita desse jeito e me torna uma chata? Escreve aqui pra gente. Por que você tenta ser perfeita? É que, na verdade, eu acredito muito em coisas do passado, né? Às vezes a gente vem com coisas do passado. Por que tenta ser perfeita? Por algum motivo que vem do passado, né, Neide? Muitas vezes algumas coisas, né? Não acredita tanto em si mesmo. Tem que saber por que tenta ser perfeita, né? Então, se torna uma chata para quem? Ela percebe isso? Porque o que é importante também é você perceber o seu comportamento. Quando você toma consciência do seu comportamento, você tem muito mais possibilidade de mudar esse comportamento, né? Porque quando você não tem essa consciência, aí fica mais difícil. Não sei se a Neide concorda comigo. Sim, fica difícil mesmo, né, Léo? E o importante é ela ter essa consciência. Porque através dessa tomada de consciência que ela está tendo, que eu tenho que ser perfeita e me torno uma pessoa chata, ela pode ter a mudança que ela quer. Ela pode pensar nessa mudança, né? Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso não ser tão perfeita? Para não ser tão chata, né? É a tomada de decisão mesmo, né? É o processo de ação. Acho que para ser enxergada, vista assim, para ser vista como pessoa, é isso que você quis dizer, Edna? Porque não entendi. Acho que para ser acho que para ser enxergada, para você ser vista, é isso? Pode escrever lá embaixo. Amiga, então tem que ter mais assuntos sobre isso. Vamos falar sobre isso, Miriam. Pode deixar. Vamos falar sobre isso, Miriam. Aí tem tanta coisa para falar sobre isso, né, Léo? Tem muita coisa. É que, na verdade, a Edna falou tenta ser enxergada, né? Ser chata para ser enxergada. Então, é um aspecto, Edna, que assim, eu te indico super procurar uma ajuda profissional, porque às vezes você não consegue fazer isso sozinha, às vezes você consegue. Mas o que é importante realmente é essa consciência que você tem, né? E por que você quer ser enxergada? Que você quer ser enxergada, né? Vista, na verdade, né? Então, por que isso acontece? Tenta pensar nisso. Por que eu quero ser vista? Né? Mas será que eu não vou ser vista de uma outra forma também? Né? Às vezes é uma forma... Não sendo perfeita, né? Eu tenho que ser perfeita para as pessoas me verem, né? Uhum. Porque tem aquela história também, né, Léo? A única pessoa que te impede de ser feliz é você mesma, né? É que, na verdade, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Então, quando a gente toma realmente essa decisão da responsabilidade, fica muito mais fácil, né? Não é fácil, né? Porque a gente sempre quer responsabilizar o outro pelos nossos problemas e, na verdade, não. Quem é responsável? Então, eu vou falar de novo, né? Que eu acredito que nós somos os nossos
piores inimigos, né? Então a gente impede mesmo o nosso crescimento. Então é isso. Tem mais algum comentário, Ney, que você conseguiu ver? Não, tem a Rosa, que ela tá achando perfeito a visão que a Edna teve dela ser perfeita e ser chata, né? Ela escreveu um ótimo insight. Muito bom mesmo, Rosa, é isso mesmo. E às vezes aprendem lá de criança, né, Léo? Essa cobrança dos pais, que quer tudo perfeito, tudo direitinho, né? Ela não pode tirar uma nota baixa que os pais estão cobrando, ou ofendendo, magoando, né? O bendito do bullying. Ah, você é burro, você não tira. E no fim você leva isso para a vida adulta, né? Isso vem de lá de trás da nossa vida, né? E aí você quer ser tão perfeito que você acaba por não fazer muita coisa, você deixa de fazer aquilo que você quis na tua vida. E a gente não pode esquecer que o tempo passa, né? E esse tempo não volta. Esse tempo não volta. Então, é gostoso. Gente, é gostoso você fazer realmente o que você quer e você tem vontade. Outra coisa que é muito importante é você saber aprender a falar não para as pessoas. Né? Isso é muito importante. Às vezes a gente faz as coisas forçado para o outro porque o outro está pedindo, porque você quer ter a proximidade dele. Você quer ser amigo dele, você quer ser vista por ele. Não há necessidade disso, né? Então a gente também, com essa questão da nossa imperfeição ou da nossa perfeição, a gente também tem que aprender a falar não para as pessoas, né, Léo? É que na verdade não falar não, a gente quer ser aceita, né? E aí muitas vezes é isso mesmo. Quando a gente até fala de redes sociais, né? As pessoas só colocam lá às vezes as coisas boas, né? Que tá viajando, que tá fazendo isso, e ninguém vê o que tem por trás de tudo isso, né? Ninguém tem uma vida tão boa, 100%. As pessoas, elas têm problemas, têm dificuldades, como todos nós, né? Então, às vezes a gente olha lá e fala assim, nossa, que vida perfeita, e na verdade não é bem assim, né? E aí a gente também faz o processo de comparação, né? O outro consegue viajar, a gente não. E na verdade não é bem assim, né? Que as coisas acontecem. Não sabe que o outro passou, né, Léo? A dor dele é diferente da nossa, né? A dor dele a gente não sabe nunca o que o outro está passando, né? Exatamente. Então a gente tem que viver a nossa vida do nosso jeito, né, com a nossa melhor essência, né, procurando buscar o autoconhecimento mesmo, porque quando você tem essa consciência, como a Edna falou, quer ser enxergada, ok, mas às vezes a gente precisa mesmo, né, ter por que eu quero ser vista, né, então quando você tem essas consciências e você busca o porquê, a causa do seu problema, fica mais fácil tentar resolver também. E se não conseguir realmente uma ajuda profissional, seria perfeito, né? E eu lembrei de uma frase agora da Brené Brown, né? Que ela fala aqui que ousar é você estar inteiro na arena da vida. E eu acho linda essa frase dela, que ela fala, né? Porque é verdade, né? Você tá inteiro na arena da vida. É você se permitir mesmo. Se você ousar. Então, eu acredito muito nisso, mesmo imperfeito, mesmo sabendo que mais você pode ajudar alguém, você pode fazer alguma coisa por alguém. E para ousar você tem que ter coragem, né? Para ousadia você tem que ter coragem, né? E é engraçado que eu estava falando, né, que em 2010 ela foi dar aquela palestra lá, ela não esperava, sabe, ela tinha tanto medo, né, dela ter feito coisa errada naquela palestra, que ela demorou muitos anos para ver o que ela fez, né, Léo? Ela morria de medo, que não estava bom, sabe, que as pessoas não tinham gostado, e a palestra dela foi maravilhosa. Ela ficou muito tempo presa naquilo lá, né? Será que tá perfeito? Será que o que eu fiz? Nossa, e teve um número grande de pessoas que assistiram ela em 2010, essa palestra que ela deu para essa entidade filantrópica, né? Então, mas isso que quer você não acreditar no seu potencial, né? Você não acredita naquilo que você é capaz. E ela tem um trecho também. Desculpa, Neide, quer falar? Não, eu só ia perguntar para as pessoas que o que a gente queria falar era isso. Se você quiser falar mais um pouquinho, tudo bem. Mas, assim, aproveitando, só deixar que daqui a pouco, senão ela cai, né?
e a gente pretende encerrar daqui a pouco, né, Léo? Que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar para a gente no nosso direct, que a gente responde para vocês, ok? A Bia entrou agora. Bia, boa noite, seja bem-vinda. Quer falar mais alguma coisa, Léo? Eu só ia complementar o que você estava falando mesmo da Brené Brown, né, da palestra que ela fez, né? Que ela depois ela não teve coragem de olhar o vídeo que ela fez, né? O vídeo dela, ela ficou muito tempo sem ver, porque ela não acreditava que tinha tantas pessoas, né? Que ela não acreditava que ela tinha feito uma coisa tão perfeita, né? Exatamente. Então, às vezes, tem muita gente ainda assim, né? Que grava um vídeo, faz uma palestra online e não consegue se olhar, né? Então, eu acredito que as pessoas podem fazer as pazes com a sua imagem, né? Pode fazer as pazes com você mesma. Então, eu acredito que tudo pode dar certo, né? Que você pode fazer algumas coisas por você. Então, eu deixo aqui o meu recado para finalizar a nossa live. Que você seja você mesma, na sua melhor essência, sabe? Se permita. É isso que eu deixo para vocês aqui que estão aqui. Muito obrigada a todas as pessoas que vieram. E é verdade, gente. Amei tudo que eu ouvi. Ai, que bom, Edna, que bom. Você, obrigada, tudo que eu ouvi, Edna, obrigada. Então, pessoal, se vocês gostaram do que a gente conversou aqui, pode tirar um print da nossa tela, bota lá e nos marca, ok? Tá bom? E façam comentários. Obrigada, meninas. Perfeita imperfeição. É isso aí, Rosa. É isso mesmo. Perfeita imperfeição. É isso mesmo. Ok? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E quinta-feira, amanhã eu tenho outra live. Deixa eu já aproveitar. Eu tenho outra live amanhã, que amanhã eu vou falar sobre exercícios sobre ansiedade. Né? Nós vamos falar sobre os exercícios para aliviar. Nós não vamos falar da ansiedade em si. E lembrando também, a Juliana entrou agora. Juliana, estamos terminando aqui, meu amor. E lembrando também que a semana que vem faremos de novo, né, Léo? Vou pensar. Já puxa Léo aqui, ó. Tá vou pensar, esse convite não estava planejado. Não estava, nós vamos fazer. Eu vou puxando, pessoal. Vou puxando. Ok? Bom. Então, tá bom, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. E qualquer coisa, lá no meu direct. E no direct da Léo também. Ok? Tenham boa noite e bom final de semana. Deixa eu só agradecer, Neide. Boa noite, pessoas lindas. Obrigada por estar aqui. Obrigada por nos ouvir. Obrigada pelos comentários. E se permitam. E vamos que vamos. Se quiserem, pode entrar em contato com a gente, tá? Um beijo pra vocês. Olha aí que a Edna escreveu. Pensa não, faz sim. Ai, obrigada, Edna. É que ela é assim mesmo. Pode deixar que a gente puxa ela. Juliana. Então tá. Ai, Ju, quanto tempo. Chegou atrasada, Ju. Então tá bom. Beijo, pessoas. Beijo. Tchau, Neide. Fiquem com Beijos. Deus. Beijo. Tchau. Até. Tchau.